As Escrituras diz que nós devemos crer em Deus como diz as Escrituras, né? Nesta forma da encarnação do Verbo. Porque ele diz, no princípio ele era o Verbo, né? E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus no princípio, né? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Então nós devemos voltar ao entender do que está descrevendo ali, que nós devemos crer em Deus, como diz as Escrituras, porque ele diz, eu sou as fontes de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva. Então, ele está querendo dizer que aquela pessoa que realmente crê nas Escrituras, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva, quer dizer que ela vai se tornar o Verbo, ela vai se tornando essa encarnação desse Verbo, né? Mas muitas vezes as pessoas não entendem, não pensam, não meditam, não refletem, sobe nas profundidades, sobre nos reais conheceres, sobre a gente ter essa fé com obras, né? Diz que a fé sem obras é morta, né? E verdadeiramente é. Porque a gente tem que ser como? Como bem-aventurado do Salmo 1, né? O Salmo 1 já fala, bem-aventurado é este varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, nem ele se detém no caminho dos pecadores. Mas ele tem o prazer na onde? Na lei do Senhor. Nesse meditar, nessa verdadeira religião, nesse verdadeiro conectar com o nosso Deus, nessa conexão. Para que a gente seja aquela árvore plantada, linda essa palavra, né? Ser uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Tudo que fizer prosperará nesta encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdades. É muito emocionante, é muito maravilhoso. Cheio de graça e de verdade. Porque o reino de Deus, né? Ele é pequenininho. Por isso que fala, quem não receber o reino de Deus como uma criança, como ele realmente é, como diz as Escrituras, como essa encarnação do Verbo, né? Não é digno dele, porque a gente tem que receber ele pequenininho, como um grão de mostarda, que depois se torna essa árvore grande, onde se aninham os pássaros. A palavra de Deus é maravilhosa e linda, mas a gente tem que compreender, a gente tem que meditar, a gente tem que refletir, a gente tem que questionar, a gente tem que razoar ali com Deus, clamar a Ele para que nos anuncie coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. As pessoas não sabem, na verdade não sabem nada, quase nada das verdades de Deus, vai indo aí, né, rumos aos abismos, sendo guiado por cegos, ficando com persuasão humana. O reino de Deus não é persuasão humana, não é palavra de sabedoria humana, de persuasiva sabedoria humana, mas é demonstração do poder do Espírito. Ele falou, meu povo sofre por não conhecer as Escrituras, nem o seu poder. Por isso que as pessoas sofrem, ficam enganadas, são ludibriadas, são extorquidas. Fica ali, só nas crendices, nas tradições, nos padrões humanos, fica com esta mente, acredita em tudo que fala e a pessoa acredita. A gente não pode acreditar em tudo que nos fala. Deus é assim, fé é isso, crê isso, o reino de Deus é isso. Ele fala, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, se o reino de Deus é uma boa notícia, né? Então, parece que não está se dando uma boa notícia para as pessoas, que é as verdades de Deus, que Ele é o Verbo que tem que se encarnar na gente, que Ele é o reino de Deus, é como uma criança, pequenininho, Deus vai nascer pequenininho. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, pequenininho, não é digno dele, porque tem que esperar esse crescimento do menino Jesus, tem que esperar o Verbo se encarnando e crescendo em graça e sabedoria em nós. Depois ele vem cheio de graça de verdade, a gente tem que entrar no aposento. Porque Deus está lá, nesse secreto, nesse conhecer das verdades. Para que depois a gente traga em público como? A gente vai sabendo o que é fé. Aí os sinais vai seguindo. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Né? Mas as pessoas vão lá, faz tudo, não tem nada a ver com a palavra de Deus, é inventação de moda, não tem tais coisas, é uma folieira, uma bagunça, que não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com as verdades de Deus, não tem conhecimento com entendimento, não produz fé com obras, não trilha o caminho do justo.
que vai brilhando mais e mais. Meu justo viverá pela fé. A gente nem sabe o que é o justo, viver pela fé. A gente tem que aprender quem é o justo. A gente vai se tornar o justo de Deus quando a gente trilhar o caminho desse justo que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como a luz da aurora. Maikai de condicican de clever bomber descan. Então nós temos que chegar às reais conheceres das verdades. Crer em Deus como diz as escrituras, não como diz padrões humanos, tradições, crendices, religiosidades aí. Não. Para fluir rios de água viva na gente, né? Assim, a gente saber o que realmente é Deus, o que realmente é fé, o que realmente é crer, a gente tem que nascer ali de novo. Para ver o reino de Deus, aí ele falou assim, tem que nascer de novo da água e do Espírito, né? Para ver o reino de Deus, temos que nascer de novo. E para entrar como? Entrar sim, nos conhecimentos com entendimento, na fé com a obra, para que a gente trilhe esse caminho do justo, para que o verbo vai se encarnando e vai crescendo em graça e sabedoria na gente, a gente tem que nascer de novo. Depois, para entrar, nascer da água do Espírito, Velho Testamento e Novo. Como descreve ali, honra teu pai, Velho Testamento, tua mãe, né? Novo Testamento. Primeiro mandamento com promessas, né? A gente tem que honrar nosso pai e nossa mãe. Velho Testamento é meu pai e Novo é minha mãe. O que vai nascer na gente? O que vai produzir? Qual o efeito desta fé, dessa crença verdadeira? O menino Jesus. Deus é Emmanuel, Deus conosco. Deus não falou que ele não vai habitar em tempos feitos por mão de homem? Não, ele vai habitar na gente, quando a gente encarnar esse verbo verdadeiramente. Quando a gente chegar nesses reais conheceres de Deus, nessa encarnação do verbo. Mas a gente tem que estudar as escrituras, nós mesmos orarmos, nós mesmos entrarmos no nosso aposento, é uma coisa íntima, né? Uma bagunça, tá ali, não. A pessoa pensa que é uma bagunça, eu vou para tal lugar, aquilo ali que é Deus, aquilo ali que é fé, aquilo ali que é religião, aquilo ali que é crer. Ele fala, vinde a mim os cansados e oprimidos, né? Que eu vos aliviarei, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele está se descrevendo, ele fala como tem que ser, como temos que fazer, mas as pessoas não se voltam, né? Ele fala, tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós. Depois fazei prova de mim, se não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos tais, que vos advém a maior bastância, né? Então quando ele diz pra gente levar os dízimos, as ofertas para ter mantimento na casa do tesouro, é nós mesmos nos darmos a ele, é nós nos darmos nesse conhecimento com entendimento, nesse entendimento com conhecimento, nós nascermos de novo, nós produzimos a fé com obras, né? Verdadeiramente, a gente tem que se voltar às verdades de Deus, não ficar mais nos enganos, nas crendices, nos padrões, nas tradições humanas. Chega disso, vamos sair das ignorâncias, vamos ter os interesses de realmente conhecer nosso Deus. O reino de Deus é pequenininho como grão de mostarda, mas a gente tem que dar o crescimento, é nós que vamos dar o crescimento, né? Não tem Deus pronto aí não para nos servir, vamos sair desses enganos, não tem Deus em algum lugar que a gente fica pedindo, reclamando, clamando, não tem. Ele tem que se encarnar naquele que crê, como sendo a encarnação desse verbo, para que depois ele venha cheio de graça de verdades. Graças, Taikniver, Hassilibalai, Ministério de Ilibribe Bombers.